Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader aqui do Manual da Bolsa. Vamos aqui para o nosso estudo do mini índice. Hoje vou estar explicando aqui para vocês como que a gente faz para poder estar programando a nossa ordem Yoko. Também vou explicar um pouco sobre o trailing stop, break-even e como que a gente faz também para poder programar aqui as nossas saídas parciais, certo? Eu já fiz uma série de vídeos aqui relacionado a como que utiliza aqui a plataforma Trade. O pessoal também já veio me perguntar Max Trader, Profit Chart, como que a gente faz também para poder estar programando isso. Mas em vídeos futuros eu vou estar gravando aí para poder estar soltando, beleza? Então antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, já vou pedir para que você se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E aqui na descrição do vídeo também vai ter alguns links úteis, que é o nosso link do grupo do Telegram, que é o grupo de estudos, o grupo de materiais. É muito importante que você entre lá para poder estar acompanhando aqui com a gente, participando sempre com a gente, certo? Então vamos aqui já fazer a nossa programação da nossa ordem Yoko. Então aqui a gente está no ambiente de simulação. Estou gravando agora no período da noite, não tem mercado aberto, certo? Então, no nosso ambiente de simulação, eu também vou estar mostrando aqui para vocês, que eu não mostrei, como que a gente faz no Trade para poder tá colocando o nosso replay de mercado, certo? Que eu não tinha colocado também, explicando para vocês como que a gente faz. Então, aqui para a gente poder testar essas nossas funções, tanto a ordem Yoko, trailing stop, break-even, saídas parciais, a gente precisa tá com um gráfico rolando. Então aqui eu vou abrir o ambiente de simulação e já explicar para vocês também como que faz para poder estar baixando o replay de mercado. Então para você poder iniciar o replay de mercado, você vai vir aqui em cotações, replay de mercado, e primeiramente você vai ter que escolher um dia para poder estar importando o replay do mercado, certo? Antes de você abrir o replay, você precisa baixar ele aqui no seu computador para você tá operando no ambiente de simulação, certo? Então clicou ali, ele vai carregar essa parte aqui do replay de mercado e a gente vai vir daqui, ó, onde está escrito aqui replay, clicar nessa setinha aqui e a gente vai vir aqui em Win e Ind. Win é a nossa nomenclatura do mini índice, certo? Atualmente a gente está no papel Win M20, ou caso você queira baixar algum do dólar, é WDO e DOL, ou algum de ação para você também estar operando, é só clicar aqui em ações. Então, como nosso foco por enquanto é o mini índice, eu vou clicar aqui Win e Ind, que seria o mini índice e o índice cheio que a gente poderia estar operando aqui no ambiente de simulação, certo? Então, se você não viu como que funciona aqui a nossa plataforma Trade, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link do vídeo aqui do canal também explicando como que é as nossas funções básicas. Então eu não vou estar explicando nesse vídeo as funções básicas porque a gente já tem um vídeo explicando sobre isso. Então aqui vai ser mais focado para essas outras ações aqui para a gente poder estar importando o replay de mercado e essas nossas formas de operação, beleza? Então eu vou baixar aqui o Win, eu vou colocar aqui no dia 16. Você pode escolher qualquer dia, certo? Se você for voltando aqui, ó, você pode escolher qualquer dia para você poder estar operando. Obviamente, em dias que o mercado esteja funcionando, não sendo feriado nem sábado e domingo, certo? Porque daí você não vai conseguir baixar. Então, se você pegar aqui, ó, de segunda a sexta, ele vai aparecer para você aqui, ó, replay disponível para importação. Então, daí você baixa o replay. Você pode ver aqui, se a gente colocar domingo ou sábado, ele vai estar sempre replay não disponível para importação, porque o mercado não abriu nesses dias. Então, a gente pode escolher qualquer dia aqui para a gente poder fazer a nossa análise aqui de operação no mercado. Então eu vou escolher aqui aleatoriamente, quinta-feira, dia 16, e vou clicar aqui em importar. Aí ele vai começar a baixar. Aqui no caso eu já tenho ele importado, certo? Então você vai importar e vai aguardar ele baixar. Tem alguns computadores que ele acaba demorando um pouco mais para poder baixar, não sei se é por causa de velocidade de conexão de internet, ou se é alguma coisa da plataforma mesmo, mas tem vezes que ele demora aí de 20 minutos até mesmo meia hora para poder baixar. Mas geralmente ele é rápido, é para ser questão de 1 minuto tá baixando já a plataforma aqui. A plataforma não, o dia do replay de mercado, certo? Então eu só vou dar um OK aqui. Aí depois que você baixou, você pode fechar isso daqui. Aí você vai voltar aqui em cotações, replay de mercado, e agora você vai abrir o replay do mercado, certo? Então clicou ali, aí você vai vir daqui nesse símbolo de play aqui, clica no botão ao lado para iniciar o modo de reprodução de sinal. A partir do momento que você clicar nele, ele vai reiniciar o trade aqui e ele já vai voltar na sua tela no modo de replay de mercado, certo? Então eu vou clicar aqui, aí eu vou cortar o vídeo e já vou voltar com a tela novamente para que a gente continue acompanhando aqui. Então aqui a gente já reiniciou o nosso programa, ele reiniciou automaticamente, certo? Assim que a gente clicou lá para poder iniciar o replay de mercado.
E se ele não voltar aqui na tela de replay de mercado, é só você procurar aqui nas telas de baixo onde que está ele. Então essa daqui é a nossa tela de replay de mercado, certo? Todos os replays que a gente baixar, ele vai estar aqui listado para você, certo? Como eu só tenho somente o dia 16 aqui baixado, eu vou clicar no dia 16 e vou clicar em play para a gente poder iniciar o nosso modo de reprodução de mercado do sinal aqui, certo? Então eu vou clicar em play e ele vai começar a carregar. Vocês podem ver que a tela ficou travada cinza, aqui embaixo ele tá mostrando aqui quantos por cento que já está carregado o sinal, então a gente simplesmente aguarda esse carregamento do sinal. Então, pessoal, depois que ele iniciou já o replay aqui, ele vai aparecer essa tela aqui da reprodução aqui do replay, como estando dessa cor verde, dependendo da data que você tiver, pode ser que ele mude a cor, mas você vai conseguir verificar aqui que o tempo dele já está correndo. Aqui ele iniciou às 8h54, mais ou menos. Ele não inicia pontualmente às 9 horas, porque você consegue se programar aqui no mercado para pegar um momento de abertura, certo? Então ele começa um pouco antes aqui a contar o nosso tempo. Caso você queira pausar a reprodução do mercado, só clicar aqui. Quiser parar ela, clica aqui que ele estopa tudo, certo? Se você quiser aumentar a velocidade de reprodução, é só vir aqui no sinal de mais. Se quiser apertar, diminuir certa velocidade, é só clicar no sinal de menos. Eu vou agilizar aqui um pouco. Eu vou agilizar umas 5 vezes aqui para a gente poder ir diretamente no momento da nossa abertura de mercado, só para a gente poder testar as estratégias. Então aqui o mercado já começou, certo? Então agora, a partir disso, eu vou explicar para vocês como que a gente faz para poder estar programando nossa ordem Yoco, certo? Nessa nossa ordem Yoco, basicamente a gente vai dar um ponto de entrada, então eu vou estar desenhando aqui para vocês conseguirem visualizar como que funciona, certo? Então eu vou cobrir a tela aqui. O que quer dizer isso, a nossa ordem Yoco? Basicamente a gente vai entrar aqui, por exemplo, em algum nível, o preço ele está subindo aqui, por exemplo, e a gente fala assim, eu quero comprar nesse ponto. Então aqui nesse ponto a gente vai fazer uma operação de compra, certo? Então a nossa ordem Yoco basicamente ela vai fazer o quê? Ela vai determinar para a gente onde que vai ser o nosso ponto de stop gain e de stop loss de acordo com a programação que a gente fizer. Por exemplo, eu quero falar assim que o meu stop gain a partir do momento de compra, quando eu clicar na tela, ele já vai colocar o meu stop gain determinado e o meu stop loss determinado para aquela operação. Então basicamente aqui eu vou falar, eu quero que o meu stop gain aqui esteja a 50 pontos acima do valor de compra, porque a gente entrou comprado, então acima dele é o stop gain. Então aqui vai estar o stop gain, certo? E também a gente quer determinar aqui um stop loss também de 50 pontos aqui para baixo, então ele vai já entrar também aqui com o nosso stop loss pré-determinado aqui a 50 pontos abaixo. Obviamente a gente pode programar variados pontos para poder ter o nosso stop gain e o stop loss. Então basicamente é isso, tanto para compra como para venda, beleza? Então eu vou voltar aqui agora no nosso gráfico para que a gente consiga fazer a programação dessa nossa ordem Yoco. Então se você vier aqui no canto direito aqui da nossa tela, ele tem a nossa boleta. Então a partir da boleta a gente vai fazer a programação dela. Caso não esteja aparecendo no teu gráfico a boleta, eu vou pedir para que você venha na tela, clique o botão direito, venha aqui em Chart Trading e exibir boleta Day Trade, certo? Aqui eu posicionei ele à direita do gráfico. Isso daqui é algumas funções, mas caso não esteja aberto para que você consiga programar, é só você vir aqui e exibir a boleta Day Trade que ele vai aparecer aqui no teu gráfico. No caso o meu está no canto direito aqui. Então pessoal, vamos fazer aqui a nossa programação do nosso stop gain e stop loss para que você entenda como que funciona essa aplicação aqui no mercado, certo? Então se você vir daqui, ó, nessa engrenagemzinha aqui, aí depois que você clicou nessa engrenagem vai abrir essa tela, aí nessa tela a gente vai vir nesse símbolo aqui de mais, em adicionar nova regra, certo? Então a gente clicou ali e essa é a nossa tela que a gente vai estar programando tanto o nosso stop gain como o nosso stop loss aqui no mercado, certo? Então aqui em regra a gente vai clicar nesse símbolo de mais e aqui a gente vai dar uma nomenclatura para essa nossa regra de stop gain e stop loss, certo? Então o que eu recomendo para vocês? Que eu utilizo aqui, que eu acredito que vai funcionar também para você aqui. Primeiramente eu coloco a pontuação do stop gain e depois eu coloco a pontuação do stop loss, porque eu sempre faço uma cadeia de ordens Yoco aqui, de regras de ordens Yoco, para que eu vou utilizando no mercado, certo?
Então eu recomendo que você também coloque mais ou menos essa sequência aí, ou uma sequência lógica para que você sempre programa vários ordens ocos aqui no mercado e saiba de quanto que é aquela pontuação, tanto de stop gain como de stop loss. Então aqui eu vou usar uma regra de ganho de 100 pontos para 100 pontos também de stop loss. Então o ganho 100 pontos e 100 pontos também para stop loss, beleza? Então se a gente vir aqui em modalidade, ele vai estar escrito aqui, ó, por código ou por mercado. A gente vai deixar por código, certo? E daí por código aqui a gente vai vir daqui e vai deixar selecionado esse win, que é em relação ao nosso mini índice. Caso você queira programar uma ordem oco para o mini dólar, é só colocar aqui em WDO. Caso queira colocar em índice cheio, dólar cheio ou algum outro ativo aqui que você vai operar. No nosso caso, o mini índice. O que você pode programar aqui de ordem oco, você pode escolher sendo por pontos, por financeiro ou por percentual. Eu sempre deixo fixado aqui em pontos, certo? Se você vir aqui nesse retângulo aqui em vermelho, meio rosa, esse daqui é o nosso stop loss que a gente vai programar. E esse em verde aqui é o nosso stop gain que a gente vai estar programando, certo? Esse valor de 100 aqui você não mexe, certo? Que seria a questão de stop parcial, que eu vou estar explicando daqui a pouco. E nesse DISP aqui, qual que seria o nosso stop loss em pontos. Já que a gente falou que a nossa programação é em 100 pontos, eu vou colocar o 100. E esse spread aqui, ele é a relação de comprados e vendidos. No caso aqui, o que isso representa no mercado para a gente? Por exemplo, a gente vai fazer um posicionamento de stop loss depois que a gente deu nossa entrada no mercado. Vamos dizer assim que o mercado está muito volátil. E em mercado volátil ele tende a pular o nosso stop loss. Então aqui a gente fala assim, ó, numa distância de 5 pontos ou sei lá, de 20 pontos, o mercado ele pode fechar a minha operação sem problema nenhum, certo? Então, quando o mercado chegar dentro daquela margem ali de 20 pontos, 25 pontos, 50 pontos, dependendo da programação que você colocar aqui, ele vai fechar a tua operação. Como a gente utiliza estratégia aqui de scalp, bastante estratégia de scalp do nosso treinamento Mega Scalping, certo? Eu vou estar deixando aqui com 5. Mas obviamente é muito importante que você teste para você ver em relação ao seu operacional como que você vai estar programando isso, beleza? E aqui em gain, como a gente falou aqui que o nosso gain vai ser em 100 pontos, eu também vou colocar aqui 100 pontos nesse DISP aqui, certo? E no spread eu também vou deixar em 5 pontos. No restante, por enquanto, a gente não precisa mexer. Aí você vem aqui e clica OK. Depois clicou em OK, você vai precisar selecionar essa opção aqui, marcar essa caixa aqui. Eu recomendo que vocês leiam aqui. Marca essa opção, clica em aplicar e clica em OK. Aí ele já vai voltar aqui para a nossa tela, certo? Nessa tela aqui, do gráfico já de operação, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em regra, stop, e vai selecionar a nossa regra aqui, certo? 100 de ganho, 100 de stop. Se vocês verificarem aqui, a nossa ordem oco ele está com esse botão aqui em verde. Esse botão em verde aqui significa que a nossa ordem oco está acionada. O que isso quer dizer? Que se eu clicar aqui em compra ou em venda, ele simplesmente vai lançar uma ordem no mercado já programado o nosso stop gain para 100 pontos e o nosso stop loss para 100 pontos, que foi de acordo com a programação que a gente fez. Se você clicar nele aqui de novo e você fizer uma compra ou uma venda a mercado ou também posicionado, com esse botão aqui em vermelho, ele não vai puxar a nossa regra aqui de stop gain e stop loss já automático, beleza? Então eu vou deixar selecionado aqui, nossa ordem oco, que a gente quer testar, e vou fazer uma venda a mercado. E vocês vão ver que ele vai lançar uma venda, no caso ali, o stop gain vai estar posicionado 100 pontos abaixo, o stop loss vai estar posicionado 100 pontos acima. Então eu vou fazer uma venda a mercado para vocês verificarem como que funciona essa nossa programação. Então agora é só a gente aguardar, vocês podem ver que ele já abriu aqui 100 pontos abaixo do nosso ponto de venda, que é o nosso stop gain, e 100 pontos acima, que é referente ao nosso stop loss. Só para poder deixar claro aqui, tá pessoal, que eu estou fazendo cliques aleatórios para vocês verificarem. Então aqui ele pegou nosso stop loss e fechou toda a nossa cadeia de operação. Se a gente for fazer uma compra aqui também, acima vai estar nosso stop gain e abaixo vai estar programado o nosso stop loss, certo? Então, em qualquer um dos dois que ele bater, ele vai fechar toda a nossa cadeia aqui de operação. Então vamos aguardar aqui para que você verifique que isso acontece, beleza? Então aqui ele pegou nosso stop loss, certo? E ele fechou toda a nossa cadeia. Caso você queira fazer alguma outra programação aqui, ó, você vem aqui de novo em mais e
programa, clica em mais aqui de novo e você programa mais uma nova regra de operação para você. Então eu vou fazer uma regra aqui que vai ser 200 pontos de stop gain e 150 pontos de stop loss, certo? Essa é a nomenclatura que eu utilizo. Primeiro eu coloco o gain em pontos e depois eu coloco o loss em pontos. Então o nosso loss aqui ele é de 150, eu vou colocar aqui o spread também que já foi explicado de 5, e o nosso gain aqui é de 200, e o nosso spread também eu vou deixar como sendo 5. Então eu vou clicar aqui em OK, e vocês vão ver aqui que ele já apareceu as duas programações que a gente fez. Vou concordar com os termos de novo, vou aplicar, clicar em OK. Se você vir aqui, nessa seta aqui da nossa programação de ordem oco, você vai ver que já tem as duas funções aqui programadas, certo? Então eu clico aqui em 20, 150, com a ordem oco ativada, eu vou fazer uma venda a mercado. Vocês podem observar aqui que ele está a 200 pontos da nossa programação de venda e 150 pontos acima, que é o nosso stop loss do nosso ponto de venda. Então eu vou aguardar aqui de novo para que vocês verifiquem como que ele fecha essas operações, certo? Qualquer ponto que ele bater, ele vai fechar a nossa operação, beleza? Então aqui, pessoal, vocês podem observar que como o nosso spread ele era de 5 pontos, vocês verificaram que ele pulou aqui a nossa ordem, tá? Então esse nosso spread, para esse salto que ele deu aqui nesse mercado estando volátil desse jeito, ele pula a nossa ordem. Então a gente precisa verificar qual que seria uma pontuação ideal para que ele não pule a nossa ordem. Se vocês tiverem verificado aí, ele pulou a nossa ordem e na hora que ele voltou ele pegou. Então a gente precisa ficar atento a essa nossa programação do spread, que era aquele campo que eu falei lá que eu programei como 5. No caso que ele ficou muito curto, ele acabou pulando de uma vez buscando outros níveis que tinha mais contratos para a gente poder estar entrando com a nossa operação, certo? Depois disso eu vou explicar aqui agora como que funciona a questão das nossas saídas parciais, como que a gente faz essa nossa programação. É só vir aqui de novo, nessa nossa engrenagem, vir aqui também, clicar em mais para adicionar nova regra, e eu vou clicar aqui para poder também adicionar um nome para essa nossa regra. Então, para não confundir com o nosso oco aqui comum, essas nossas saídas parciais eu vou escrever aqui par, que seria de parciais, e vou colocar aqui, ó, 200, depois vou colocar aqui 100, e depois eu vou colocar aqui 200 também. O que significa isso? Para mim, eu coloco aqui como sendo 200 a nossa saída parcial última, 100 sendo a nossa segunda saída parcial e esse 200 aqui seria o nosso stop loss, certo? Então eu vou clicar aqui em OK, ele já adicionou lá também a nossa ordem lá, a gente vai operar no mini índice, em pontos também, então para poder adicionar essas nossas saídas parciais, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que vir daqui, ó, em Gain, clicar em inserir realizações parciais aqui, ó. Então ele já vai abrir dois campos, tanto no stop gain como no stop loss. Nesse DISP aqui, eu vou colocar a pontuação que eu quero que saia o nosso stop loss. Eu vou deixar aqui também o spread como sendo 5. E se eu quiser também fazer saídas parciais no stop loss, a gente também pode, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui os dois fixados no ponto 200, aqui com o nosso spread de 5. E no nosso gain, como que eu vou programar? Eu vou programar uma sendo com 200 pontos, o spread de 5, que seria o nosso último stop gain, e o outro como sendo de 100 pontos, o nosso spread também de 5, beleza? Então a gente tem 200 aqui de ganho, depois mais 100 aqui, ó, seria os 100 pontos, e os 200 fixado aqui
no nosso stop loss. Só lembrando que para a gente fazer saídas parciais a gente precisa ter de 2 ou mais contratos na operação, beleza? Então a gente clica aqui em OK, depois que fez essa nossa programação. Se vocês verem, ele já caiu aqui nessa nossa tela. Clica aqui em concordar de novo, aplica, OK. Vem aqui na seta e seleciona a opção de parciais. Se vocês verificarem que a gente está com um mini contrato, então a gente precisa operar com no mínimo de 2 para cima mini contratos aqui, certo? Então a gente clica lá em 2 para vocês verificarem como que é a nossa saída parcial aqui. Então eu vou fazer uma venda. Se vocês verificarem 100 pontos abaixo tem o primeiro stop gain, mais 100 pontos abaixo tem o nosso segundo stop gain, que cada um é de um mini contrato. E se vocês observarem aqui, os dois stop loss estão posicionados em 200 pontos. Então vamos aguardar aqui para verificar se ele dá essa nossa saída aqui no mercado. Poderia ser tanto uma ordem de compra como uma ordem de venda, tá? Então é indiferente. Então se vocês verificarem aqui, ele já fechou a nossa primeira ordem e ele fechou uma ordem de stop loss lá em cima, certo? Então pegou o primeiro nosso stop gain em 100 pontos e fechou uma ordem de stop loss lá atrás. Então é tudo de forma automática. Se ele vier aqui também e pegar tanto o nosso stop loss como o nosso stop gain, ele fecha esse nosso último arranjo. Então vamos aguardar aqui para verificar o que ele vai fazer. Bom, vocês observaram aí que ele também pegou o nosso stop gain e ele fechou todo o nosso arranjo, certo? Então isso que é que a gente faz as saídas parciais. Caso você queira fazer mais programação de saídas parciais, com 3 pontos de saída ou 2 contratos na mesma posição, é só você vir lá e fazer a sua programação aqui de quantas operações ou quantas posições diferentes, distintas aqui você quer programar tanto o stop loss como o stop gain. Então isso daqui seria as nossas saídas parciais. O que seria o nosso trading stop? Que agora eu vou tratar sobre o trading stop. O trading stop nada mais é do que ele pegar o seu stop loss a partir do momento que o preço já está uma certa quantidade de pontos no nosso lado de ganho e ele vir puxando essa nossa operação, não deixando mais o preço voltar e a gente ter um stop de acordo com aquele programado inicialmente. O que quer dizer isso? Eu vou colocar aqui porque eu acredito que vai facilitar muito para que vocês entendam. A gente clica aqui de novo na engrenagem, clica na setinha de mais, clica de novo aqui ó, em adicionar regra e daí a gente coloca aqui Trading Stop. Eu coloco como TRL, tá, de Trading Stop. Coloque da forma que você achar mais fácil aí para conseguir estar sabendo o que é cada uma. Se é uma ordem comum, se é uma saída parcial, ou se é um trading stop, se tem break-even também, ou se não tem. Mas vamos tratar aqui do trading stop agora. Então eu quero um trading stop que comece a puxar a programação a partir de 50 pontos. Então a partir de 50 pontos ele vai começar a programação e eu vou deixar aqui com 200 pontos de stop loss, certo? Então a gente adicionou a nossa regra aqui de trading stop. Então o que isso quer dizer? Eu vou vir aqui em móvel e nesse móvel aqui a gente vai fazer a nossa programação. Se vocês observarem, ele já mudou aqui o nosso gain para móvel, não é mais gain, então que a gente vai programar. E o nosso loss, a gente programa aqui o nosso stop loss. Então o nosso stop loss é de 200 pontos, eu vou deixar como spread de 5 pontos. A gente também pode fazer parcial também aqui no nosso trading stop. É só você adicionar aqui a programação, mas vamos fazer o básico aqui primeiro, certo? Então, esse início aqui, ele está querendo dizer para você assim, a partir de quantos pontos, quando o preço ele já está voltado para o nosso lado de ganho, se a gente fez uma operação de compra acima dela, a partir de quantos pontos, a partir daquele ponto de entrada de compra, por exemplo, que a gente fez, que o nosso trailing stop vai começar a puxar aqui a operação, certo? Então, já que eu falei aqui que o trailing stop vai iniciar com 50 pontos, então eu vou colocar aqui 50. Então, a partir dos 50 pontos, ele vai fazer uma correção, começando a puxar aquele nosso stop gain, já que era uma ordem de compra, ele vai vir de lá de baixo puxando o nosso stop gain, não, o nosso stop loss de lá de baixo para cima, certo?
para poder reduzir cada vez mais o nosso tamanho do stop loss. Então se a gente vir aqui em ajustes, ele diz assim, quantos pontos que você quer que ajusta quando ele começa já a passar desses seus 50 pontos. Então eu vou falar aqui que eu quero que ele ajuste de 5 em 5 pontos. Então se ele tiver em 50 pontos, ele vai puxar 5 pontos para cima o nosso stop loss. Se ele tiver em 55 pontos, ele vai puxar mais 5 pontos para cima, 60 e por aí vai, certo? Ele vai puxando esse nosso stop loss a favor da nossa operação. Então eu vou clicar aqui em OK para confirmar. Se você observar que ele já apareceu aqui a nossa regra, clique em concordo, aplica, OK. Aí vocês vêm aqui e seleciona o trailing stop. Então aqui eu vou deixar o oco ativo também, que quer dizer que essa nossa operação aqui ela vai estar ativada. Então eu vou fazer uma venda aqui, pode ser de um mini contrato. Então a gente fez uma venda nessa posição. A partir de que ele pegar 50 pontos, ele começa a puxar a nossa ordem automaticamente. Ele estava em 200, já está em 195. Então se ele continuar puxando ali para baixo, ele vai vir com o nosso stop aqui puxando. Ó. Podem observar, 170 pontos. Então ele está puxando automaticamente, não deixando o preço voltar naqueles nossos 200 pontos. Então, quando ele bateu 50 pontos, ele começou a puxar 5 pontos já em direção ao nosso ganho, certo? Então o nosso ganho está aqui para baixo, então ele está puxando em direção ao nosso ganho. Se fosse uma compra, ele ia vir de baixo para cima puxando a partir que ele tivesse 50 pontos acima do nosso ponto de entrada, certo? Aí de 5 em 5. E aí também fica a critério de você programar da forma que você achar melhor para a sua forma de operar, para o seu operacional, certo? Aqui eu só peguei um exemplo aleatório, certo, de algumas programações que eu faço. Então, ó, se vocês observarem, ele já está quase puxando no zero nessa operação ali. Então a gente está aqui com 45 pontos do nosso trailing stop. Se ele continuar puxando mais para baixo, ele vai puxar a partir do nosso ponto de entrada. Olha lá, ó, agora a nossa operação já está ganha. Independente do ponto que ele voltar, ó, a gente já tem 120 pontos ganho, ó, 145 pontos ganho, certo? Então, se ele voltar e bater ali, a gente já tem 145 pontos ganho a partir do nosso ponto de entrada de venda. Então, isso é muito interessante para pegar em pontos de rompimento, certo? Em pontos de rompimento, principalmente, é interessante pegar. Principalmente quando o mercado ele dá aquele tiro forte, que geralmente ele dá, pode ser aí na nossa primeira sexta-feira do mês que tem a abertura das vagas de emprego lá nos Estados Unidos, certo? Que lá ele dá muita porrada no mercado. Então isso daqui é muito interessante. Obviamente você precisa tentar dosar, encontrar um ponto dosado aí para você estar programando o teu spread também, porque como ele dá muita porrada, você precisa de um spread um pouco maior possivelmente ali, para caso ele pegue o teu stop, certo? Então aqui, ó, se o mercado voltar, a gente já tem 255 pontos ganho nessa operação, beleza? Então a gente deixa aqui, eu vou aguardar até ele pegar o nosso stop móvel e você vê que ele fecha toda essa nossa operação, beleza? Então eu vou deixar o mercado aqui rolando. Então, pessoal, se vocês observarem aqui, ele pegou, certo? O nosso trailing stop nesse nível, ele já estava ganho a operação, ele simplesmente voltou aqui, testando aqui atrás o preço e ele fechou o nosso trailing stop, certo? Então é dessa forma que ele funciona. O break-even, quando ele está ativado, agora eu vou explicar um pouco sobre o break-even, quando ele está ativado, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a nossa ordem e vai simplesmente pular direto uma pontuação de acordo com aquilo que a gente já programou, certo? Então eu vou clicar aqui na engrenagem de novo, vou clicar aqui em mais e vou fazer uma programação de break-even. Então eu coloco o BRK aqui e
eu vou colocar só BRK para a gente poder fazer aqui a nossa programação, certo? Então aqui a gente deixa no mini índice de novo, a gente deixa aqui a posição em pontos, e daí eu vou selecionar aqui o break-even e o nosso móvel também, ou melhor, só o break-even aqui, beleza? Então aqui em DISP eu vou fazer uma posição aqui de 200 pontos e vou colocar aqui também no nosso gain aqui, vou colocar aqui mais pontos na verdade, tá? Vou colocar 1000 pontos aqui. 1000 pontos, não, vamos deixar aqui um pouco menos de pontos, vamos deixar 200 para 200, certo? E aqui no nosso gain aqui, do nosso gain não, nosso spread eu vou deixar 5 pontos, e no nosso spread de loss também vou deixar 5 pontos. Aqui, o break-even, eu vou colocar aqui, por exemplo, em 200 pontos. 200 pontos não, em 100 pontos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente fizer, por exemplo, uma compra ou uma venda, a partir do momento que ele bater essa nossa programação aqui em pontos, por exemplo, a gente fez uma compra, o preço subiu esses 100 pontos. Quando ele bater esses 100 pontos, o nosso break-even ele vai ser acionado e vai puxar nossa operação para cima ali, certo? Então vamos fazer o teste aqui. Eu vou clicar aqui para concordar, vou aplicar, ok. Vou selecionar a opção aqui break-even. Então, pessoal, eu vou fazer uma operação de compra aqui, tá? Para que a gente consiga verificar como que funciona esse nosso break-even, beleza? Eu vou deixar o mercado rolando aqui para que vocês consigam observar, certo? Então, se vocês observarem aqui, ele bateu 100 pontos a partir do nosso ponto de compra e o nosso stop, que era de 200 pontos, ele já puxou para 0 a 0, certo? Então aqui a gente já está protegido no zero a nossa operação. Então para isso que serve o nosso break-even. A gente programa aquela quantidade de pontos. Quando ele atingiu, no caso os 100 pontos que foi o nosso programado, ele simplesmente pega nosso stop loss e leva para o zero, para o marco zero ali em relação ao nosso ponto de entrada, seja de compra ou seja de venda, certo? Então aqui a gente pode sair no máximo aqui no 0 a 0 nessa nossa operação, beleza? Então também é fundamental você estar utilizando essas nossas métricas aqui, essas nossas ferramentas que o mercado te dá para você poder estar programando aqui no mercado, beleza? Para poder usar cada vez mais as ferramentas. Então aqui, se vocês observarem, ele saiu no 0 a 0 da nossa operação. Na verdade a gente perdeu aqui R$1, mas digamos que você saiu no 0 a 0, beleza? Então é isso, já foi explicado nossa ordem oco, trailing stop, break-even e saídas parciais, beleza? Então é bom que você verifique agora na sua forma de operar qual que seria mais viável você estar utilizando cada uma delas. Eu recomendo, antes de mais nada, que você teste como que funciona essa nossa ferramenta no simulador. Depois que você testou no simulador, já está confiante de como que elas realmente funcionam, aí sim você vai para o mercado real para você poder estar utilizando nas suas operações reais, beleza? Então, se você não se inscreveu aqui no vídeo ainda, vou pedir para que você se inscreva aqui no canal do YouTube, ative o sininho de notificações para o YouTube sempre estar te notificando quando tem um vídeo novo, e aqui na descrição do vídeo eu também vou deixar alguns links úteis, que é o nosso link do grupo do Telegram, que é o nosso grupo de materiais, o nosso grupo de estudos, que é muito importante que você entre lá para poder estar estudando com a gente. E também tem o link do Instagram, que também eu posto todos os dias lá, algumas coisas por lá também, então é muito importante que você siga também a página no Instagram, beleza? E tem alguns links aqui abaixo também, que é link de materiais de estudo mesmo, beleza? Então se tiver alguma dúvida, só deixar aqui na descrição do vídeo, aqui nos comentários do vídeo, é a sua dúvida que eu vou respondendo todo mundo. Ou entra lá no grupo do Telegram também para acompanhar com a gente, que eu vou estar respondendo também dentro do possível o pessoal lá também. Beleza? Tamo junto, um grande abraço e até mais.